Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor dos céus e da terra, e seu Filho. A palavra de Deus diz, o próprio Yeshua fala, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus. Amém. E a mim, seu enviado, Salvador. Tem um texto em Atos que eu gosto muito que diz assim, não existe outro nome debaixo do sol que importa que sejamos salvos. Rafael, mas qualquer caminho leva a Deus. Leva não. Só tem um caminho que leva a Deus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o caminho é Yeshua, não tem jeito. Rafael, mas eu não aceito. Então você não vai chegar ao Deus verdadeiro. Amém? Só Ele nos conduz. Interessante que só vai ao Filho quem o Pai envia. E só vai ao Pai através do Filho. Então, se você chegou em Yeshua, foi porque o Pai te ensinou. Senão você não chega em Yeshua. Amém? Porque nós éramos ovelhas perdidas nos montes sem pastor. Então, a ovelha sem pastor não sabe para onde vai. Não é verdade? Então, o dono teve que pegar a ovelha e falar, o pastor é esse aqui. Aí o pastor pega a ovelha e leva para o pai. Amém? Amém? Estamos na Parashá, como o irmão falou, vai Yeshev. E habitou. Já é a 9ª porção semanal que nós estamos juntos. É o ano de 5.782. Do ano de 2021. Essa paraxá vai de Gênesis 37, 1 a 40, 23. A Haftará é o profeta Amós, 2:6 a 3:8. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 14:1 a 15:39. É a 9ª porção semanal. No início do Shabat nós comentamos sobre o Berit Hadashá. Agora nós vamos comentar sobre Gênesis. E essa porção se inicia com Jacó e sua família já estabelecida na terra da peregrinação de seus pais, como Deus havia determinado. Veja em Gênesis 37:1. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Interessante que depois de tanto tempo, onde Israel está? Na terra da peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó. O interessante é que a palavra começa a relatar sobre as gerações de Jacó, mas estranhamente começa pela vida de José, não é? O filho primogênito de Raquel. Veja em Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Ele fala, José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Tem muita gente que fala até que José era dedo duro, mas não era não. Os irmãos de José eram insensatos e desobedientes. Sabia disso? Pois é. E todos nós que estamos aqui éramos como eles. Verdade ou não? E Tito fala sobre esse comportamento que a gente tinha igualzinho dos filhos de Jacó. Tito 3:3. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Será que eu estou descrevendo as características de alguém aqui no passado?
Peço até minha fotografia, fiquei até com vergonha. Porque éramos assim, os filhos de José também eram assim. José, eu já ouvi falar isso, não era dedo duro, meu irmão. Claro que não. Como muitos dizem, ou filho mais novo entregando os irmãos mais velhos para seu pai. Não era nada disso. É porque este comportamento maligno que José via em seus irmãos, que o fazia levar a má notícia ao seu pai sobre eles. E o comportamento deles era tão mundano e desregrado que Rúben tem relação sexual com Bila, mulher de seu pai. Isso é ou não é desenfreamento? Isso é ou não é pessoa extraviada, carregada de paixões, não é verdade? Servindo as suas paixões carnais. Então, eles eram assim como nós, outrora, também o fomos, infelizmente. Amém? Amém. Então, com este ato pecaminoso, Rúben perdeu o quê? Sua primogenitura. Pois ele quebrou o mandamento do Senhor. A razão da Bíblia começar a falar de José é simples. José não tem o comportamento de seus irmãos. Sabe por quê? José tipifica quem? Yeshua. Então, Yeshua, quando ia orar lá, falava para o pai: pai, olha, eles não estão mais obedecendo o mandamento, Senhor, tem misericórdia do Rafael, tem misericórdia, só ia me entregando lá para o pai. Ele não está fácil, Senhor, converte essa alma, senão ele vai perecer, Senhor. É isso, ele é dedo duro? Não, ele está o quê? Falando com o pai, para o pai o quê? Resgatar a vida. Amém? Então ele fez isso com todos nós, como José fez com seus irmãos, tá bom? Então ele não é dedo duro coisa nenhuma, rejeita quando eles falam que ele é dedo duro. Tá bom? José era justo, inclusive Jacó comenta sobre a perda da primogenitura de Rúben, antes de morrer, lá em Gênesis 49, de 1 a 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ó, profeta. Jacó é profeta do Deus Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Preeminente em dignidade, preeminente em poder. Ó, ele é digno, ele tem poder. Descomedido como a água, ou seja, incontrolável. Olha aí, ó. Não reterás a preeminência, ou seja, a primogenitura, porque subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Está vendo? Então ele não reteve a primogenitura, porque ele foi descometido. Você consegue reter água? Não. Ele era descometido com água. Era difícil de contê-lo e ele foi e obedeceu o desejo da carne dele. E com isso não pôde segurar, permanecer com a primogenitura. A primogenitura saiu de Rúben, filho primogênito de Leia, primeira esposa de Jacó, e foi para José, filho primogênito de Raquel, a outra esposa de Jacó. A partir daí, o que Deus faria por meio de Rúben, transferiu para a vida de José. Tudo que aconteceu com José iria acontecer com, mas Rúben perdeu a primogenitura. É a segunda vez que a primogenitura muda de mãos por culpa do próprio homem. Lembra da primeira? Saiu da mão de Esaú e foi para Jacó. Não saiu da mão de Esaú porque Deus quis.
Não saiu da mão de Esaú porque Jacó o enganou, mas saiu da mão de Esaú porque Esaú vendeu a primogenitura dele, não deu valor a ela, deu mais valor a um prato de comida do que a bênção de Deus sobre a vida dele. Sabe de onde Yeshua viria? De Esaú. Yeshua iria ser chamado filho de Esaú, não filho de Jacó. Mas Esaú amou mais o seu ventre do que as bênçãos de Deus. Primeira vez que a primogenitura, as bênçãos de Deus, é passada de uma mão para outra. Amém? Então, Jacó recebeu a bênção. E agora sai de Rubens e é transferida para José. Da mesma forma, por culpa do homem. Um, porque não deu valor. Esse, porque obedeceu à carne e pecou contra seu pai. Com isso, não podia reter a primogenitura e passou para José. Então Jacó faz uma túnica para José de várias cores. Veja em Gênesis 37, 3. Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Algumas traduções dizem túnica talar, de mangas compridas. Você já viu quem tem capa, quem tem túnica, é quem tem unção, né? José tinha 17 anos e era o filho da velhice de Jacó. O chamado, que as pessoas dizem, filho do mel, né? Aquele filho que o pai só abençoa, só passa mel, por isso chama filho do mel. Então, além de Jacó amar mais a José, ainda por cima faz uma túnica de várias cores e mangas compridas para ele, transferindo a unção de primogenitura de Rubem para José. De quem seria essa roupa talar? De Rubem. Só que Rubem perdeu, então Jacó faz e entrega a José. Eu não sei se vocês sabem, mas só quem usa túnica de várias cores e manga comprida é rei e sacerdote. O que ele estava dizendo? Que ele seria rei e sacerdote. Amém? José está recebendo a promessa de Deus de ser rei e sacerdote. E com essa promessa de Deus sobre sua vida, José atrai o ódio de seus irmãos. Você já percebeu uma coisa? Se você entra na igreja, Deus falando muito com você, o que acontece? Seus irmãos ficam com raiva de você. Amém? É a mesma coisa que acontece aqui. Então, com essa promessa, atrai o ódio dos irmãos. Veja em Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Então eles estavam odiando a José. E quem odeia não tem a salvação nele. Então até então os irmãos de José não estavam salvos. Isso tipifica o quê? Yeshua e Israel. Amém? O que aconteceu com Yeshua e Israel? Israel odiou Yeshua. Amém? Quando Yeshua falou assim, eu sou filho de Deus, eles ficaram bloqueados com ele, igual ficaram com José. Tá bom? Muitos julgam Jacó mal por este texto. Dizem que o amor dele por José provocou seus outros irmãos. Isso aí eu já li nesses livros por aí. Muitos colocam a psicologia humana nesse meio. Mas não tem nada de psicologia humana aqui, meu irmão. Colocam o entendimento carnal, mas não é nada disso. Jacó representa Deus e José a Yeshua. Yeshua é o filho justo, amado de Deus, como José é o filho justo, amado de Jacó. E veja o que a palavra diz do pai em relação ao filho Yeshua. É a mesma coisa dita de Jacó para José. Veja em João 5, versículo 20. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, assim como Jacó amava José,
Deus ama Yeshua. E como ama muito Yeshua, mostra toda a obra para Yeshua. E Yeshua, como é o nosso pastor, pega tudo que Deus mostrou para ele e mostra para nós. Amém. Amém? Como Deus mostra tudo o que faz ou vai fazer ao Filho justo que ama, Deus começa a revelar o que vai fazer a José por meio de sonhos. Veja em Gênesis 37, de 5 a 10. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, ainda mais ele ainda contava, né? Por isso o odiaram ainda mais e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinará sobre nós? Que coisa, hein? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por ser seus sonhos e por suas palavras. Como é que odiaram Yeshua? Yeshua vai fazer o quê? Vai reinar sobre Israel. E todos em Israel vão curvar-se diante de Yeshua. Então, aí que eles ficavam mais raivosos contra ele. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Que coisa, hein? Tremendo. Deus mostrou-lhe tudo o que iria fazer, que ele seria rei sobre Israel, como mostrou também a Yeshua. Então seus irmãos o odiavam mais ainda. Então o ódio não está ligado ao amor de Jacó a José, e sim que José era justo e seus irmãos ímpios. Por isso planejaram fazer o quê? Matá-lo. O ímpio sempre quer eliminar o justo. Amém? Não foi assim com Caim e Abel? Não é? Assim é também conosco. Os filhos da carne perseguem os filhos justos de Deus. Amém? E perseguem mesmo. Às vezes é irmão, é pai, é primo, é vizinho. Entende? É irmã. Persegue. Se você é filho da promessa, você é perseguido. Tá bom? Então, veja Gênesis 37, de 12 a 20. E seus irmãos foram... Perdão, eu pulei. Então, seus irmãos, é isso aí. Então, o ódio não está ligado ao amor de Jacó a José, e sim que José era justo, seus irmãos ímpios. Por isso, planejaram matá-lo, como fizeram com Yeshua. Veja Gênesis 37, de 12 a 20. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Yeshua fez o quê? Eis-me aqui, pai. Eis que quero te enviar lá para salvar as ovelhas de Israel. Eis-me aqui, pai. Amém? Ô filho, não só de Israel, não, também do Brasil, do Uruguai, Paraguai, Argentina. Eis-me aqui, pai. Todos eles. Amém? Eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-lhe resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe um homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Meu irmão, quem é esse homem que encontrou José e abriu o caminho para José? Representa quem? João Batista. Amém, meu irmão? A vida de José é a prefiguração da vida de Yeshua. Ele estava andando, o moço falou: que tu procuras? E ele que indicou
o local onde os irmãos deles estavam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã, José, pois seguindo atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Estavam zombando: não lancei as vossas pérolas aos porcos. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas. E diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quem falou isso? O diabo. Usando quem? Os seus irmãos. O que Israel fez e os gentios com Yeshua? O matou. O diabo estava pensando que matando ele, que os planos de Deus para ele reinar seriam frustrados. Mas muito pelo contrário, agora é que o diabo foi derrotado e cortado para sempre da criação de Deus. O inimigo de nossas almas quer impedir a obra de Deus. Por isso Caim matou Abel. E os irmãos de José, o diabo, por meio dos irmãos de José, queriam também impedir a obra de Deus ali e matá-lo. Os ímpios sempre maquinam contra o justo. O comportamento dos irmãos de José é comportamento de ímpio. Que irmão que planeja a morte do outro. E por isso perseguem José o justo, como está escrito no Salmo 37, de 12 a 14. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm pesado o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os que são retos no seu caminho. Amém? Por isso que o ímpio nos odeia. Vejam se não é a mesma coisa que fizeram com Yeshua em Mateus 21, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. A herança é envolvida. Está vendo, meu irmão? Veja também Mateus 27, 1. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Yeshua para o matarem. Veja também João 11:53. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. O interessante também é que quando José se aproxima de seus irmãos, eles o despiram de sua túnica. O que fizeram com Yeshua? Hein? Você acha que Yeshua estava com fraldão? Não. Fraldão foi o que colocaram, meu irmão. Ele ficou nu. Despiram ele de suas roupas. Amém? Não tem um fraldão que aparece aí. Mas isso não é verdade, não. Ele ficou nu, meu irmão. Amém? Como José também ficou. Gênesis 37, 23 a 25. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica. O que os guardas fizeram com a túnica de Yeshua? Tiraram sorte. Dividiram em quantas partes? Dividiram em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. Amém? Está escrito lá, deve perceber. Logo que José chegou a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando, lançaram na cova. Mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo, mirra, que iam levar ao Egito. Seus irmãos queriam tirar, na verdade, a unção de rei e sacerdote de José, tirando sua túnica e matando. Porém, a unção já estava dentro do seu coração.
E aí, dentro do coração, pode tirar até a roupa, ninguém tira mais. É a mesma coisa que fizeram com Yeshua. Veja em Mateus 27, 28. E despindo, vestiram-no de um manto escarlate. Mas como não podiam ser só Israel que entregaria o libertador à morte, Judá, irmão de José, tem uma ideia e envolve outros povos. Não podia só Israel matar o Messias, entende? Como José representa o Messias, então Israel tinha que também, junto com os outros povos, matar o Messias. Por isso, olha só o que acontece. Judá tem uma boa ideia, que envolve outros povos, pois está escrito em Atos 4, 26, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra seu ungido. Veja Gênesis 37, 26 a 28. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Por quanto foi vendido Yeshua? Moedas de... Aí só conta a inflação que houve, né? Yeshua. Amém? Mas moeda de prata. Glória a Deus. Onde tem prata é preciso salvação. Você vai perceber isso. Amém? Por isso que quando Yeshua é vendido, ele é vendido por moeda de prata e não de ouro. E quem vendeu Yeshua foi um judeu. Assim como foi os irmãos de José que venderam José. Amém? Não foi assim que venderam Yeshua? Mateus 27, 9. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram. Quem avaliou o preço de José não foram seus irmãos, os filhos de Israel. A mesma coisa aconteceu com Yeshua. E por que Deus proporcionou isso? Para salvar a vida dos irmãos de José e toda a humanidade da época. Veja o que José diz aos seus irmãos, ele já como rei, em Gênesis 45, 3 a 8. E diz José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa vida, não é? A vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, e como regente em toda a terra do Egito. Então Yeshua foi adiante de nós para preservar a nossa vida. É para isso que Yeshua veio, para salvar seus irmãos e todos os que nas nações crerem. Você percebeu que Israel e seus filhos só foram ver seu irmão José, já glorificado como o segundo no reino do Egito? Não foi? Pois é. Só quando tiverem fome na terra, ou seja, Israel estava em período de vida, lembra do Apocalipse? Necessitado de socorro. Então você pode ter certeza
de que Israel, como nação, só quando estiver em perigo sua existência, verá e reconhecerá seu irmão Yeshua como seu rei e salvador. Então, assim como Jacó e seus filhos estavam passando por perigo de vida, e aí eles tiveram que ir ao Egito, e aí sim foi revelado quem é o Messias, assim também, quando Israel estiver rodeado e quase sendo destruído, eles vão clamar para o Rabá Beshem Adonai, que está escrito ali, e aí Yeshua voltará. Amém. E será salvo Israel. Amém? Então, aí, imagina como Israel vai ficar, como os irmãos de José ficaram abismados de que o Messias, o Mashiach de Israel, é o famoso Yeshua HaMashiach, porque ele é famoso em toda a terra, ainda que não creiam. Ele é o judeu mais conhecido em toda a terra, meu irmão, em todos os tempos. Todo mundo conhece Yeshua, ainda que não creiam, ainda que chamam ele de Jesus, de Jesus, de Isha, eles chamam ele de vários nomes, mas ele é o filho de Israel, ele é o rei de Israel, e quando Israel o vê, grande lamento haverá entre as tribos de Israel, e ele terá um particular com seus irmãos, e eu digo a você, não se meta, porque ali vai ser um grande chorar e um grande arrependimento de todo Israel, e aí se implantará o reino milenar na terra. Glória a Deus, que maravilha! Então você pode ter certeza de que Israel como nação, só quando estiver em perigo da sua existência, verá e reconhecerá seu irmão Yeshua como seu rei e salvador. Aí sim, ele aparecerá como rei em glória e resgatará Israel. Quando você vê em Apocalipse Yeshua descendo ali em cavalo branco, já leu isso lá em Apocalipse? Com os anjos com ele, é porque Israel já proclamou Baruch Rabá Beshem Adonai, porque o relógio de Deus é Israel e não a igreja. Amém? E quando Israel proclamar isso, a igreja também será arrebatada para o louvor da glória do nosso Deus. Neste dia, Israel dirá Baruch Rabá Beshem Adonai, como aconteceu em João 12:13. Tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam Roshaná, que significa salva-nos. Bendito o que vem em nome de Adonai. Bendito o Rei de Israel. Shabbat Shalom. Maravilha.